Olá, indivíduo fascinante, o que acontece? Meu nome é Rafael Jordão e o meu objetivo com esse vídeo é fazer uma pequena reflexão, um rascunho de pensamento sobre o fato de que não existe verdade. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso, eu vou ilustrar o que eu quero dizer com isso e eu vou fazer algumas ramificações associadas a alguns pontos centrais que eu trouxe aqui. O primeiro ponto é essa noção de que, recentemente eu tive uma aula, enquanto não encerro minha matrícula, eu peguei uma aula sobre Nietzsche, Foucault e a vida como obra de arte. E eu não sei nada sobre Foucault, realmente não sei, e a gente não entrou nessa aula ainda, só tive uma aula. Eu sei um pouquinho sobre Nietzsche e eu tenho um interesse absurdo nessa noção da vida como obra de arte, da criação de si e propriamente do tornar-se quem se é. E o que eu quero trazer? Essa noção de que a professora eventualmente chegou nesse momento que ela falou essa frase, não sei se ela estava citando alguém, falando de alguma coisa que ela já viu, mas a querida Teresa, ela trouxe filósofos do perigoso, talvez. E eu achei isso extremamente absurdo de genial, porque isso, acho que esse perigoso aí, ele foi tão bem colocado, ele modifica tão estrategicamente o sentido da frase, ele adiciona, ele complementa, enfim... É tão assertivo na comunicação que, enfim, eu fiquei fascinado, isso ficou na minha cabeça, Então, o primeiro ponto que eu quero trazer é essa noção do filósofos do perigoso, talvez, que é essa noção de essa coragem que é necessária, mas uma certa fortitude também, constituição para conseguir lidar com esse talvez, porque nem todo mundo consegue, você vai entender por quê. Mas o que eu quero trazer no primeiro momento? O que isso quer dizer? Que não existe verdade. Num primeiro momento eu quero trazer simplesmente a base para depois poder sair disso, mas nesse contexto de Nietzsche, existe essa noção da verdade como um conceito. A verdade não é algo absoluto. Existe uma frase que eu ouvi da Viviane Mosel, não sei se ela estava citando, não sei se ela estava falando sobre Nietzsche, mas o que ela falou foi: a verdade é uma mentira que tem vergonha da sua origem. E Viviane Mosel, uma filósofa, poeta brasileira, e eu achei isso tão bem articulado que, independentemente de ser do Nietzsche ou ser dela falando sobre Nietzsche, eu quis trazer porque é absurdamente genial. E essa noção justamente de... Isso demonstra a característica que a verdade tem para Nietzsche ali. O que está sendo dito aqui? Que a verdade como a mentira é inventada. A verdade como a mentira é inventada nesse sentido de criada. Ela é ficcionada, ela é formada, ela é construída. Então não existe verdade nesse sentido absoluto. A verdade como uma coisa que existe, que é ali, que é a realidade absoluta das coisas. Isso não existe. E isso tem uma semente de um ponto que eu vou entrar mais pra frente. A verdade para Nietzsche, por exemplo, ela é uma coisa que... O termo que é utilizado é gregário, se eu não me engano, gregária. Enfim, que é justamente, ela é algo que nasceu da necessidade de comunicação e de articulação de algo comum entre nós. Comunicar é tornar comum. E para criarmos sociedade, esse jogo social que a gente criou aqui e que quase todo mundo participa, para a gente criar isso precisa haver algo em comum, precisa haver concepções em comum, linguagem em comum, precisa haver, enfim, pontes, interseções entre nós. E então a verdade, ela nasce aí como uma necessidade disso, como uma necessidade de articular coisas em comum, interseções. E a gente foi passando isso para frente, só que o que acontece é que muitas vezes a gente esquece do que aconteceu e de como as coisas foram originadas. E aí a gente perde noção da origem e acha que isso sempre esteve, sempre foi assim. Não. Quase tudo na nossa sociedade ela é necessariamente criada de uma forma ou de outra, consciente ou inconscientemente. E a verdade é uma delas. A verdade é um conceito, a verdade é uma palavra. Isso é importantíssimo a gente lembrar. Aqui, o que acontece? Eu trouxe esse bloco vermelho para poder ilustrar a questão que eu estava entrando, que é justamente essa noção de que nós podemos entender isso que a gente está chamando de verdade como algo fictício, algo no sentido do inventado, algo que foi construído, algo que foi propriamente criado. Então, verdade aqui, é criação. Essa noção de verdade que nós temos muitas vezes são baseadas em o que eu chamo de formas fixas. E por que formas fixas? Você vai ver exatamente. Se eu vejo o mundo dessa forma aqui, o que acontece é que eu vou olhar para o mundo e vou falar, eu vejo círculos. Só dando um exemplo aqui ilustrativo. Se a minha lente, a lente que eu utilizo para ver o mundo é assim, eu vou olhar para o mundo e vou falar, eu vejo
triângulos, certo? E se eu vejo o mundo assim, eu vou olhar para o mundo e vou falar, eu vejo quadrados, ok? Então, aqui eu tenho o mesmo bloco de coisa vermelha, né? Eu tenho o mesmo bloco de coisa vermelha e dependendo da lente que eu utilizo para ver, eu enxergo uma coisa diferente. E com a gente funciona de forma similar. Então, o que eu estou chamando aqui de formas fixas são justamente a noção de que alguém virou em algum momento, um grupo de pessoas, uma sociedade virou e falou, porque todo mundo talvez usasse a mesma lente, ou fingisse que usasse, ou tivesse sido obrigado a utilizar, ou fingir que utiliza, né? Aí todo mundo via círculo e todo mundo falou, círculo, não sei o que é círculo, o mundo é círculo, enfim, sei lá, nesse caso, né? Tipo, enfim, o mundo é, o externo é, o amor é, o interno é, o corpo é, o certo, né? E tem isso também, o Nietzsche tem uma noção muito interessante que é uma crítica que ele faz, não só a história da filosofia no certo sentido, aos tipos diferentes de niilismo que ele enxerga, a certos modelos de pensamento, etc. Mas eu vou, enfim, vou representar isso aqui como... Eu vou utilizar esse do triângulo aqui e vou adicionar uma simbologia que eu utilizo. Esse triângulo com esse círculozinho em cima significa que isso aqui eu estou significando como se fosse uma estrutura, uma hierarquia de valoração. Isso significa que aqui no topo tem algo que é valorizado e na base tem algo que é desvalorizado. Então, existe algo que o Nietzsche chama de interpretação, eu não vou falar tudo aqui, né? Moralizante do mundo ou da vida. Então, essa interpretação moralizante aqui, ela é olhar para o mundo e falar algo é bom, algo é certo e algo é ruim, algo é errado. Ok? Então, essa interpretação moralizante do mundo é você olhar para o mundo através de uma estrutura de valoração, onde existe o bom, onde existe o certo e existe o ruim e o errado. Ok? E isso aqui não é absoluto. Isso aqui é uma lente, isso aqui deriva de uma forma de ver o mundo, isso tem como base uma forma de perceber, de interagir. É uma maneira, essa estrutura aqui de valoração significa o quê? A forma como você prioriza tem a ver com priorizar, tem a ver com dar importância para, né? Tem a ver com peso, como você pesa, o que é mais importante para você? Estar com os seus familiares, ou estar com os seus filhos, estar com o seu marido, com a sua esposa, estar com a pessoa com quem você gosta, estar com seus amigos, estar fora, estar sozinho, enfim, como você valoriza as suas relações sociais, como você valora as suas relações sociais, ou seja, que peso você dá para elas são mais importantes, elas estão mais no topo da sua hierarquia de valoração ou elas estão mais na base, elas têm menos importância para você. Você dá mais valor para ter um emprego fixo ou mais valor para ter uma certa liberdade, para poder fazer coisas de diferentes lugares, para poder, sei lá, às vezes você gosta mais de empreender, às vezes você gosta mais de ter um emprego e ter a certeza do salário no final do mês, às vezes você gosta mais de viajar, então você vai arranjar um tipo de trabalho ali, uma forma de sustento que esteja de acordo com isso que você valoriza. O que? Viajar, por exemplo, né? Estar em diferentes lugares, etc. Então, a interpretação moralizante do mundo, que é isso aqui, que é olhar para o mundo através de uma hierarquia de, entre aspas, valores, que não são valores, já falei sobre isso antes, não existem valores, existem formas de valorar, existem estruturas de valoração. Então, o que acontece é que quando eu estou falando de formas fixas, eu estou falando de olhar para o mundo através do círculo aqui e falar, isso é a verdade. Olhar para o mundo através do quadrado e falar, isso é a verdade. Ou, pior ainda, olhar para o mundo através de uma estrutura moralizante e falar, isso é verdade. Isso é o bom, isso é o certo e aquilo é o ruim e aquilo é o errado. Ok? Então, isso aqui, por exemplo, a gente tem inevitavelmente, todos nós temos estruturas de valoração do mundo e nós valorizamos diferentes aspectos de formas diferentes. Por exemplo, uma religião aqui vai ter uma noção de bom, uma noção de certo, uma noção de ruim e uma noção de errado. Mas se tu for em outra religião, vai ser outra noção de bom, outra noção de certo, outra noção de ruim, outra noção de errado. Se você for num país, vai ser uma, se for no outro país, vai ser outra. E aí depende, claro que varia. Você pode ter a mesma religião em dois países diferentes e mesmo assim, quando você
você vai para o nível particular de uma pessoa, elas terem estruturas distintas. Por quê? Porque a vida dessas pessoas é diferente. Então elas aprenderam a interpretar, por assim dizer, aquela mesma ideia de uma maneira diferente da outra. Porém, de uma forma ou de outra, existem muitas essas noções das formas fixas. Então, a verdade... Por que verdade é criação? Por que verdade é criação? Porque a lente não é absoluta. A lente é a forma como a gente vê o mundo. E ela pode ser circular, pode ser quadrada, pode ser triangular, pode ser moralizante, pode ser pragmática. Por exemplo, eu utilizo muito essa lente. A lente pragmática. Por quê? Porque ela é útil. Mas eu não tenho qualquer pretensão de que ela seja uma lente absoluta. O problema é quando a gente fica preso nessa noção de formas fixas ou nessa noção de verdade como algo absoluto e não propriamente como uma criação. Então a verdade, essa noção de que a verdade é uma mentira que tem vergonha da sua origem, é essa noção de que a verdade é tão inventada. Ela é tão inventada quanto a mentira. Ela foi criada, entende? Estava sentado em cima do papel. O que acontece? Tipo, eu coloquei essa noção de que não existe verdade absoluta, né? Essa noção dos filósofos do perigoso talvez. O que é a filosofia do perigoso talvez aqui? Né? Eu não estou falando baseado no que as outras pessoas falaram, estou extraindo essa frase e trazendo para esse contexto que eu quero abordar justamente. Seria entender que a verdade é uma criação. Você entender que a verdade é uma criação e você agir como se a verdade fosse uma criação, seria você agir a partir disso, desse perigoso talvez. E por que perigoso talvez? Porque significa que tudo isso que é tomado como bom, como certo, como ruim, como errado, todas essas noções hierárquicas do mundo, todas essas noções fixas, elas têm uma base em algo que é minimamente ali, em algum nível, ficcional, inventado, criado. Dessa forma, elas não têm a base metafísica, religiosa, elas não têm esse fundamento, né? Elas são, essas noções, muitas vezes, elas são fundamentadas, aqui, isso foi um mega fundamentadas, em coisas que são, como Nietzsche coloca, além da vida. Né? Isso aqui é uma ótima questão para você, na verdade nem é tão boa assim, né? Porque se você questionar um pouco você sai disso, mas muita gente acredita nisso e qual é a questão? Você só vai saber depois que você morrer. Aí você pode falar, não, eu senti isso, eu estava na igreja e tal coisa prova, tal coisa prova, tal coisa prova, mais, todas essas noções podem ser olhadas, todas essas experiências podem ser olhadas a partir de outras lentes e elas têm explicações completamente razoáveis. Então o que acontece é que essas coisas que só podem ser explicadas depois da vida, ou essas coisas que têm um fim em algo que é depois, algo além, num futuro e etc., elas normalmente são base para algo que é fixo, para um dogma, para algo que não pode ser questionado. Então o perigoso talvez é assumir que tudo isso que parecia fixo, que parecia dado, que parecia verdade, na real não é. E a gente precisa lidar com isso. A gente precisa lidar que não é Deus mandando a gente ser bom e o bom é isso. A gente precisa lidar com o fato de que nós somos adultos, de que nós temos uma sociedade, de que nós precisamos aprender a conviver, caso seja isso que a gente queira, mas que não existe uma noção absoluta de certo, uma noção absoluta de bom. Nem uma noção absoluta de ruim, nem uma noção absoluta de errado. Isso aqui foi utilizado ao longo da história para ferrar com a vida de várias pessoas e de vários grupos. Né? Se você quer uma referência disso, assista o filme El Abrajo de la Serpiente, que eu já recomendei incontáveis vezes, que é um filme fascinante, é uma obra de arte, literalmente, e esse filme, ele mostra várias coisas, mas uma das coisas que ele demonstra é justamente essa interação de dois povos, né? De um povo indígena aqui da América do Sul e de uma pessoa que vem lá da Europa, dos Estados Unidos, enfim, eu, se não me engano, é da Europa. E a interação entre esses povos, e não apenas isso, a consequência extremamente nociva da colonização dos povos indígenas a partir dessa cultura religiosa. E no que isso chega? Então, esses fundamentos se perdem. Essa noção aqui é a noção que está associada à morte de Deus.
que eu não vou entrar aqui, eu já gravei um vídeo onde eu toquei nisso um pouco mais, mas essa noção de morte de Deus, na verdade, é a morte desse fundamento, disso como fundamento, disso como algo que se dá crédito, que realmente se entende, que você utiliza para explicar as coisas, né? Essa fundamentação em coisas metafísicas e, enfim, né, em coisas além, etc., ela foi se perdendo conforme certos modelos científicos até foram emergindo. E, enfim, claro que ainda existe, porém, se você for comparar como era antigamente, hoje existem muitas outras formas de entender o mundo, muitas outras lentes que têm lugar, que não são perseguidas, até são às vezes, mas não são, ninguém é tão queimado na fogueira como antes ou não da mesma forma por ter lentes diferentes, e principalmente diferentes da religião em si, ou de uma religião que está em voga. Ou seja, de uma estrutura de valoração, de uma interpretação moralizante do mundo, que é o quê? Olhar para o mundo e falar, isso é bom, isso é ruim. Olhar para o mundo e falar, isso é bom, isso é ruim, isso é um problema. E é claro que existe uma necessidade de nós distinguirmos entre, e é por isso que eu falo do sentido do corpo, entre o que faz bem pra gente, isso aqui é pra gente, ok? Para cada um, Isso aqui é individual. E se faz bem pra gente aqui, é para cada um, é individual. Vou botar aqui individual, ok? Então é importante a gente olhar para o mundo e saber o que faz bem pra gente e o que não faz bem pra gente. O que é perigoso pra gente e o que não é perigoso pra gente. O que faz sentido pra gente, falo isso direto, o que faz sentido pra gente e o que não faz sentido pra gente. Isso aqui é o que está relacionado ao que eu chamo de sentido do corpo. Está relacionado a essa noção mais individual do que faz bem pra gente. Não é virar e falar o que faz bem pra mim, faz bem pra todo mundo e é assim que tem que ser e todo mundo tem que agir assim. Isso é uma interpretação moralizante do mundo. É falar, isso é bom e todo mundo tem que ser assim, e isso é absoluto, e isso é verdade. Não é. Não é. Isso é criado, isso é teu organismo, isso é teu corpo. Eu já falei sobre isso outras vezes também. Eu falei da noção de mutabilidade e eu falei da noção de pluralidade, né? E eu falei que a pluralidade diz o que funciona para um organismo não necessariamente funciona para outro, ou seja, o que funciona para você não necessariamente funciona para mim e vice-versa. E a mutabilidade diz o que funcionou para você há 2 anos atrás não necessariamente funciona agora. E o que funciona agora não necessariamente funcionará lá na frente. Então o que acontece é que essas duas características aqui são características da vida. Ok? E como características da vida, observa a vida um pouco que tu vai ver. Ela é mutável, extremamente plural. Logo, o sentido, já gravei um vídeo sobre isso também, o sentido da vida não existe pode até existir um sentido abrangente, mas não é tão importante pra gente. O que é importante pra gente, propriamente, é o sentido no nível da sua vida. Por quê? Isso aqui é muito importante. Porque o sentido da sua vida é diferente do sentido da vida do outro. Por quê? Porque vocês são organismos diferentes. Pluralidade. E porque o sentido, inclusive, da tua própria vida, ele muda ao longo dela. Ok? Então, esse é o problema. É por isso que eu queria trazer esse pequeno rascunho de pensamento sobre essa noção de que não existe verdade. Entende? E eu não vou aparecer de novo porque eu tô com preguiça de botar a câmera no lugar. Existe verdade no sentido de criação, do mesmo jeito que existe mentira. Não existe sentido de criação, mas a verdade não é isso que a gente chama de verdade. A verdade não é isso absoluta. A verdade são formas fixas. São coisas que foram enrijecidas, dogmatizadas, pregadas, fixadas por outras pessoas ou por você mesmo. E por que isso é extremamente perigoso? Porque é extremamente importante nós desenvolvermos a capacidade de atualização, ok? Essa capacidade de atualização é o que permite a gente lidar com a mutabilidade da vida. Eu coloquei... Não, tá em algum lugar aqui.
A mutabilidade da vida é isso aqui. O fato de que a gente, enquanto organismo, muda e o mundo muda, né? Se a gente muda e o mundo muda, logo a nossa forma de interagir com o mundo precisa mudar. Então não tem como a gente ficar usando a mesma lente. Não tem como. Ah, não, tem. Só não é benéfico pra gente. Então, ou pro organismo que utiliza isso. Então, isso aqui é tanto individual quanto enquanto sociedade, tá bom? É como sociedade. Mas é isso que eu queria trazer, a noção de que essa verdade aqui não é algo fixo e os filósofos do perigoso talvez se referem ao fato, ou imagino, eu alucino que se refere ao fato de que isso aqui envolve a gente aprender a lidar com a sociedade de uma forma completamente diferente, entender que isso aqui é um problema, essa é a interpretação moralizante, entender que a gente precisa entender as coisas no nível mais individual e ao mesmo tempo construir algo social, porque isso é benéfico pra gente, mas é que muitas vezes isso tem a ver com a interseção, não com o que é único em relação a cada um. Então nós criamos uma sociedade de interseções, só que as interseções, elas são uma pequena parte entre nós, ou até pode ser uma grande parte, mas e o que não está na interseção? Nós precisamos utilizar o que há em comum entre nós para lidar com o que há de diferente entre nós. Então, se a gente quer viver em sociedade, a gente precisa sempre se atentar ao fato de que a gente não pode abrir mão do que é nosso individualmente. Ao mesmo tempo do que a gente precisa aprender a conviver com as outras pessoas, caso seja isso que a gente queira, né? Então, o perigoso talvez aqui é porque significa botar em xeque tudo isso que vem sendo colocado como base, né? Tudo isso que vem sendo colocado como verdade, absoluta, inquestionável. Questiona. É perigoso questionar? É. Por quê? Porque significa que não tem mais isso que era utilizado como base. E lembra que eu falei justamente que nem todo mundo está preparado para lidar com certos talvez? E o que isso quer dizer? Que, por exemplo, essa noção de sentido da vida, se o sentido da tua vida era baseado no sentido de uma religião e você percebe que essa religião não é uma verdade, mas um talvez, ou na verdade que essa religião, esse sentido dessa religião é uma criação e logo não é absoluto e logo você não precisa seguir e logo não necessariamente é sequer verdade nesse sentido que você tinha, se você percebe isso pode te desconstruir de uma forma que seria mais bem caracterizado por uma destruição. Isso pode te jogar no chão. Isso pode tirar as suas bases. Você pode cair num niilismo no sentido mais comum, não no sentido que está em Nietzsche propriamente, no sentido de falta de sentido. Você pode cair nisso e não sair disso. Não é que haja um sentido absoluto, não há, mas você pode criá-los. E o problema não é que sentidos foram criados, é que eles foram pregados como verdade em vez de como criação, ok? Essa é a questão. Então, falei da verdade, que a verdade é uma mentira que tem vergonha da sua origem, a filosofia como arte, a filosofia como criação, por quê? Nesse sentido mais nietzschiano, né? E que é essa noção de que o próprio conhecimento nesse sentido, o que a gente aprende através das lentes que nós utilizamos para lidar com o mundo, emerge, inclusive a nossa própria percepção, ela emerge da interação com o mundo. Então o que acontece é que esse conhecimento, ele é uma forma de criação, porque para Nietzsche meio que tudo é. Né? Tudo é metáfora, num certo sentido, tudo é criação, nesse sentido de que tudo não é isso que é colocado como absoluto, né? E é isso que eu queria trazer. É essa noção de que a verdade não é fixa, a verdade é uma criação, por que ela é, e como existe essa noção dos filósofos do perigoso, talvez, que isso é extremamente fascinante e que a gente pode aprender a lidar com a vida de uma forma que leve em consideração que essas coisas, essas estruturas de valoração, essas lentes são criações. Não é que a gente sabe que o mundo funciona assim porque a gente viu ele redondo. É porque a gente aprendeu a lidar com o mundo dessa forma, ou a gente aprendeu a enxergar o mundo dessa forma, ou a gente enxerga fisiologicamente o mundo dessa forma. Mas isso não diz algo simplesmente, ou meramente, ou totalmente, ou realmente sobre o mundo unicamente. Diz algo sobre a nossa relação com ele, sobre a interação entre o que é interno em nós e o que é percebido como externo na nossa experiência. E é justamente isso. Essas diferentes lentes dizem algo sobre a nossa experiência com o mundo, sobre a nossa experiência no sentido mais abrangente, que essa experiência, sim, emerge da relação entre interno e externo. Ok?
Então a nossa experiência, a integralidade da nossa experiência emerge de interno e externo. Então quando a gente fala fulano é chato ou essa comida não é gostosa, o que a gente está articulando não é sobre o mundo, não é sobre o externo, não é sobre fulano, não é sobre a comida, é sobre a experiência que a gente teve. E a gente aprendeu a falar do mundo como se nós tivéssemos o conhecimento sobre essa pessoa é chata. Eu sei que ela é. Por quê? Porque eu fiquei com ela ali um pouco e ela é chata. Então eu acho que a minha experiência me diz algo sobre o externo. Não. A sua experiência diz algo sobre a sua experiência. E a sua experiência emerge da relação entre interna e externa. Então o que acontece é que quando eu acho alguém chato, eu acho a interação que eu tive com essa pessoa chata. Isso pode dizer mais sobre mim do que sobre essa pessoa, porque quem tá achando chato sou eu. Com a comida é a mesma coisa. Ah, essa comida não é gostosa. Não, a minha interação com essa substância, nesse momento do tempo, não foi legal para mim. Mas pode ser que daqui a 2 anos ou 2 meses possa ser. Né? Assim como a minha relação com outra pessoa. Porque às vezes eu mudei e às vezes o mundo mudou. E às vezes a nossa interação emerge a partir da mudança, seja de um lado, ou seja do outro, ou seja dos dois. Ok? Então... é isso. Se você achou isso extremamente fascinante ou útil para você, você pode curtir aqui embaixo, você pode comentar e, se fez sentido para ti realmente, compartilha com alguém que se fascina por isso. O seu compartilhamento muda tudo. Você pode fazer com que eu chegue em milhares e milhões de pessoas e isso seria extremamente interessante porque eu poderia continuar fazendo isso aqui de uma forma, né, até com 2 câmeras para poder você ver um pouco mais meu rosto e eu alternar isso aqui. Então... é isso. Espero que tenha sido fascinante, útil para você. A gente se vê no próximo mergulho. O meu nome, eu não tenho escrito aqui, mas é Rafael Jordão. Ok? E se você quiser me seguir no Instagram, é só adicionar um L aqui, um arroba Rafael Jordão com 2 L's aqui, Rafael L Jordão. E aí você me acha lá. O link vai estar aqui embaixo.